Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, né, terça-feira, 18 horas, para começar mais uma live. Live de hoje trazendo um tema de muita, né, que gera muita ansiedade nos servidores da rede, principalmente professores, né, e as equipes gestoras. E aí, para essa live de hoje, eu resolvi convidar duas professoras, né? Primeiramente, vou apresentar a professora Aparecida, né, professora da rede aí, não vou falar o tempo, tá, Aparecida? Essa parte eu vou deixar para você, mas professora, inclusive, já aposentada, professora da rede, foi diretora, foi representante do Conselho de Diretores junto, né, à SME, e participou do GT, do grupo de trabalho que a Casa Civil elaborou a respeito do GT de imigração. E a professora Cláudia, né, a professora Cláudia Ferreira, que é da 2ª CRE, professora do ginásio do Gente, né, lá da André Urani, Escola Municipal André Urani, que também participou do grupo de trabalho como representante do Conselho de Professores junto à Secretaria. E aí, pessoal, antes de a gente entrar, porque eu acho que quem pode mais falar do que aconteceu no GT são as professoras que aqui estão, que eu convidei, e elas tiveram, né, aceitaram de pronto, eu queria fazer uma contextualização a respeito da migração, né? De onde surgiu a migração, né? Como que a migração passou a ser um anseio, né, de milhares de professores da rede municipal do Rio de Janeiro. Antes de iniciar, quero só deixar aqui, eu vou fazer essa breve apresentação, vou passar a palavra para a Cláudia e para a Aparecida, e aí a gente abre para perguntas, né, os comentários aqui que eu vou direcionando, e aí a gente coloca na tela, e depois dessa explanação a gente vai ter a oportunidade de ir respondendo. Da onde nasce a migração? Né? A gente, em 2013, a gente sabe que viveu um período onde a rede municipal fez uma greve, a greve histórica, né, que paralisou praticamente 90% da rede. Mas antes dessa greve culminar, no mês de agosto, né, iniciar, a gente, né, passava por momentos onde os profissionais da educação, professores e demais profissionais, né, vinham de um processo de desvalorização, né, de se sentirem desvalorizados. Né. Àquela época, antes da greve, a Secretaria Municipal de Educação ela instituiu, né, a migração por alguns editais direcionados aos ginásios cariocas, né, às escolas Fênix, aos professores da sala de leitura. Né? Então, foi feito um processo, né, foi iniciado um processo onde eram escolhidas unidades, né, que iam participar, em alguns momentos, os professores, né, critérios, né, atribuídos pela própria secretaria. E antes ainda desses editais, vale lembrar que a gente tinha um problema dos concursados de 92, que foram professores que entraram no concurso, o edital, por 40 horas, e foi dada a posse por 16, 22 e 30 ou 30 horas. E esses professores, muitos judicializaram, né, e ao longo dos anos cobraram da prefeitura, né, a resolução do seu problema de sua carga horária. Mas em 2013, no advento desses editais, quando a gente, enquanto eu era diretor na época, né, nós procuramos, um grupo de profissionais procurou o vereador Paulo Messina, onde a gente questionava diversos pontos daquele plano de carreira, que todo mundo aqui sabe, não precisa voltar nessa história, plano de carreira que trazia algumas distorções, né, em relação, seja ao valor da hora-aula, em relação ao P2, em detrimento do P1, né, diversos outros pontos obscuros, né, aquele professor que chegava na rede, naquele momento, ganharia mais do que um professor antigo. Né? Então, assim, diante de todos esses desafios, nós, juntamente com o Paulo Messina, construímos, né, uma emenda que hoje é o artigo 27, né, que garantiu que a migração se tornasse lei. Né? Então, assim, a migração, muita gente às vezes manda uma pergunta e pergunta, mas qual é a lei da migração? A lei da migração é o plano de carreira, Lei 5623, de 1º de outubro de 2013, que estabelece, no artigo 27, a possibilidade de ampliação da jornada para 40 horas.
Mas é importante dizer que este artigo ele estabelece alguns critérios, né? Ele diz que a primeira parte que ele diz é o seguinte, que a ampliação será utilizada mediante necessidade de serviço, né? Então, assim, é possível migrar desde que haja a necessidade de mais horas de serviço para o professor direcionar à Secretaria Municipal de Educação. E os outros dois critérios é a questão de disponibilidade orçamentária, né? Aquilo que a gente sabe que até mesmo uma convocação de concurso, ela necessita que tenha, né, disponibilidade orçamentária e financeira para isso. Passado esse momento onde a migração torna lei, a gente passa a ter um vácuo, né, que quem aí acompanha o processo de migração vai lembrar que do momento em que a lei, em que o plano de carreira ele vira lei, a SME só regulamenta o processo de migração quase um ano depois. Se eu não me recordo, foi quase na data do dia do professor do ano seguinte, se eu não me engano. E aí teve toda aquela questão dos editais que excluíram um monte de gente, pessoas que fizeram greve foram impedidas, pessoas gestantes que foram impedidas, pessoas que tiraram abono prova que foram impedidas, diversas questões que deixaram todos os profissionais um tanto irritados. E aí a gente lembra que em 2014 a gente volta a ter uma greve, né? Uma greve menor, mas um outro movimento de greve, que tem toda aquela questão de que foi considerada ilegal, muitos professores sendo descontados, né? Então, assim, licença-aleitamento, como a própria Camila aqui está colocando. Então, assim, a gente vem de um cenário onde os profissionais da educação se sentem excluídos de um processo que deveria ser amplo por conta do exercício de direitos, né? Então, assim, o fato de tirar uma licença, o fato de assumir a postura de fazer uma greve, o fato de você ter o direito a um abono prova, ao aleitamento, isso não pode, de maneira nenhuma, tirar o direito de participar de outro processo que é lei, né? A migração é lei. Então, assim, essa sempre foi uma defesa. O que acontece? A gente sabe que o último processo de migração ocorreu em 2015, né? Depois não teve mais, e aí a gente, em 2016, no período eleitoral, nós, de fato, construímos, né, uma carta-compromisso, né, que, dentre tantas questões, falava da retomada do processo de migração com critérios claros, critérios transparentes, para que todo mundo soubesse aonde estava, para onde ia, por que não migrou, por que migrou, para que todo mundo entendesse. Porque naquele momento, ninguém sabia por que o coleguinha migrou e o outro não, né? Inclusive, a gente ouvia muitas histórias que gente do nível central migrava, que gente que estava em sala não migrava, mas o nosso objetivo era regulamentar e tornar a migração um processo transparente. Chegamos ao final de 2016 com esse compromisso. Messina... gente, acho que a Cláudia caiu. Só um minutinho. Eu vou ir falando, acho que ela deve conseguir voltar. Chegamos ao final de 2016 com esse compromisso, né, de migrar, né, de regulamentar esse processo. E aí, o que ocorre? Pegamos a prefeitura em 2017 com um problema financeiro que todo mundo acompanhou aqui, né? Só um minutinho, gente, que eu só vou ver aqui com a Cláudia. Só um minutinho, tá? Só mandei uma mensagem aqui para ela para saber o que... a Cláudia caiu, ela tá voltando, ó. Acho que voltou. Tá me ouvindo, Cláudia? Tá. Oi. E aí, a gente inicia 2017 com um desafio, porque a gente estava na Câmara e descobre que a Prefeitura, né, foi deixada, herdada com um déficit financeiro que não daria, né, para dar conta de todos os projetos que a gente tinha, né? E aí,
Para agravar mais ainda a situação, no primeiro quadrimestre de 2017, a prefeitura entra no limite da lei de responsabilidade fiscal. Né? Ou seja, ela fica impedida de tomar diversas medidas, de aumentar a despesa com o pessoal, passando, a partir de 2017, só trabalhar com reposição. O que, na verdade, nem em 2017 ocorreu, porque a gente só teve uma convocação no início do ano letivo e depois ninguém mais convocou professor em 2017. Tudo começou a fluir em 2018. Né? Por quê? Porque em 2018 fomos para a Casa Civil com um compromisso, né, tanto de contribuir na recuperação da prefeitura, né, porque a gente sabia que havia um problema financeiro, né, e chegamos na prefeitura e nos deparamos com uma situação de calamidade financeira, né, e aí, naquele momento, eu queria só fazer aqui uma ressalva que é importante. Naquele momento, acho que a gente tinha acabado de passar pela mudança da data de pagamento, que o nosso pagamento, que era no 2º dia útil, passou a cair no 5º dia útil. E aí as pessoas, às vezes, né, tinham a informação de, mas está guardando dinheiro. Pessoal, não tinha dinheiro. O pagamento dos servidores a partir do governo em 2018 era esperar cair os recursos de impostos para poder incluir complementar a folha e pagar o salário dos professores. E aí o que acontece? Já adiantando para o GT de imigração, que aí eu vou passar a palavra para a Cláudia e para a Aparecida, a gente começa a pensar na carta compromisso e quais os pontos, o que a gente começaria a fazer. Quando a gente, em março, já há 2 meses na Casa Civil, a gente recebeu o grupo de 92, nós começamos a pensar uma estratégia, porque a gente sempre disse que os professores de 92, que tinham o direito legal de ser 40 horas, eles deveriam ser priorizados. E nós construímos, juntamente com a Procuradoria e o CODESP, a proposta para que os de 92 começassem a ampliar. E aí criamos o grupo de trabalho. Né? Para quê? Para que o grupo de trabalho coletivamente construísse as propostas, né, em relação à migração. O que seria mais justo, tá, em relação à migração? E aí, para falar do grupo de trabalho, agora eu queria convidar as professoras aí. Eu não sei, a gente acabou não organizando. Quem quer fazer o uso da palavra primeiro? Se é Aparecida, se é Cláudia? Felipe, eu posso até começar, porque aí eu começo com a parte do que eu participei da construção, né, na questão do fórum da valorização da equipe gestora. Boa noite para todos. Meu nome é Aparecida, eu estive como diretora de escola durante uns 20 anos, mais ou menos. Fiquei 33 anos na rede, me aposentei ano passado. E o que ocorre é o seguinte, eu fiz parte do Conselho de Diretores, tive o prazer, a honra de fazer parte do Conselho de Diretores, junto ao SME, até o iníciozinho de 2019, isso desde a época de Eduardo Paes, então, muito tempo. Desde a época da migração, assim que começou a migração, né, houve aquela inscrição inicial em 2013, os gestores também foram fazer inscrição, alguns não conseguiram, outros, como eu, nós conseguimos, só que quando chegou naquele momento de fazer uma lista final da migração, os diretores adjuntos, coordenadores ficaram fora dessa listagem. Então, daí a gente começou uma luta, né, uma comissão, foi procurando, né, o Messina na época, e a gente começou a correr atrás do grupo, uma mobilização até para essa questão da direção também, porque quando entrou a figura do PF, eu sou uma professora 22 horas e 30, né? Então, houve essa questão do diretor de escola, que trabalhava 40 horas, porque é a carga horária, a gente entende que a gente sai do cargo de professor, vai para uma função, né, um cargo de confiança, que é chamado, e a carga de trabalho é 40 horas. Entretanto, quando a gente fala na questão de vencimento, o vencimento da gente era isso aqui, e o PF que estava chegando novo, o vencimento era o dobro, quase 2 vezes e meia de ganhava. Então, foi da onde começou a haver assim, problemas, algumas divergências, né? E é aquela questão assim, toda uma justiça, com 40 horas você tem que ganhar mais conforme a sua carga de trabalho, só que, bem ou mal, a equipe gestora também trabalhava 40 horas. Então, começou-se essa luta. Em 2017, eu participei do fórum, né? Aconteceram vários fóruns, eu participei do fórum da valorização, porque no final do governo Eduardo Paes, no último ano, 2016,
eu fazia parte do conselho de diretores, participei de uma reunião junto com os outros titulares do conselho, com o antigo prefeito, e houve lá atrás uma promessa de que a equipe gestora teria um processo de valorização. Foram feitas planilhas em 2016, mostrando quantos professores 2 com uma matrícula, quantos professores 2 com 2 matrículas tinham amparo na direção, quantos P1 de 16 horas, quantos P1 de 30 horas que estavam nessa situação. Então, naquela época, já tem bastante tempo isso, né, gente, 2016, foi feito todo esse levantamento e uma promessa de que haveria uma valorização através de encargos, que seria feito um estudo, tudo isso. Passou o governo, entrou o governo, houve promessas, estamos aguardando os estudos. Chegamos no fórum de 2017, beleza. Fiz parte desse fórum junto com o professor Paulo, da 8ª CRE, a professora Elvira, que se encontra na SME atualmente, e conversamos, vimos toda a situação, e o que foi colocado é o seguinte: na época, foi feito um estudo do encargo não incorporável, o que a gente, no caso, bateu contra, porque a proposta inicial era que fosse um encargo, uma diferença, um encargo a mais, que depois de tantos anos que você ficasse na direção recebendo essa gratificação, também seria incorporada para quando se aposentasse, você recebesse o salário equivalente a 40 horas. Seria o seu vencimento normal, né? Mais esses encargos que fariam você ter uma equiparação salarial. Só que aí, quando chegou o fórum, a conversa já mudou um pouco, já virou encargo não incorporável. Ou seja, enquanto estivesse na função, você receberia. Saiu desse cargo de confiança, dessa função gratificada, receberia mais esse encargo, ficaria só com seu vencimento normal da matrícula, ok. Aí foi feito todo o estudo, a gente fez reunião, passamos quase 6 meses, né, com o fórum, com uns 5, 6 reuniões, uma por mês mais ou menos, e foi feito um documento final, que seria montado um processo, existe até o número do processo, e desde então esse processo está rolando. Esse processo começou em 2018, e desde então esse processo está rolando, e vai para um lado, vai para o outro, e não há nem desata. E eu tive o prazer de participar do GT, de ampliação de carga horária dos professores, né, para a migração, para 40 horas, porque a gente queria que isso fosse para frente, porque teve fórum de imigração, eu participei do fórum de imigração também, e como eu participei do fórum de imigração, fui convidado, o grupo escolheu, eu fiquei como representante nesse GT de imigração. No primeiro dia que eu cheguei lá, né, aí estava a Cláudia, como representante do Conselho de Professores na época, da 2ª CRE, aí tinha a presença da Casa Civil, estava lá a Michele, a Lurdinha, tínhamos a Daniele do CRH, acho que é o Alexandre, né, eu troco o nome dele, né, eu troco o nome dele. Tinha outra Daniele também, que eu acho que era da questão do financeiro. A gente tinha lá o Bruno Loureiro, do Prev Rio, a doutora Price, da Procuradoria, ou seja, um grupo realmente de trabalho, muito trabalho que a gente fez, muitas reuniões, horas assim em cima da mesa, para montar uma proposta. Então, no primeiro dia, eu perguntei logo dos diretores, né, porque falavam muito em professor, não deixamos de ser professores, porque, no caso, na época eu estava diretora, não deixava de ser professora. Eu estava diretora, mas eu era professora, como sou. Então, a resposta que eu obtive por parte dos representantes da SME foi: não, os diretores, eles têm a questão da valorização, já existe um processo, foi aberto, está caminhando, então os diretores não entram na questão da migração, porque a migração ela foi feita, voltada justamente para a questão de suprir carências de professor, tá? E daí a gente partiu para toda a história, tem até os detalhes mais anotadinhos do que eu, que ela anotava tudo assim, né, com carinho, tem tudo registrado, e eu vou até passar para ela a palavra. Eu queria fazer essa colocação, porque agora, semana passada participei de uma live em que um colega, né, que atualmente está diretor, ele colocou, vem contando essa história toda, e ele colocou que parece que houve um posicionamento da Secretaria de Educação agora, que parece que iam entrar os diretores para migrarem. Então, realmente eu não sei como está isso, tá? Só estou colocando que na época do GT foi feito assim, foi colocado pela própria SME, para mim, para os demais presentes do GT, que os diretores já tinham o processo de valorização que estava caminhando. Então, se o diretor quisesse migrar, ele poderia, porém, ele teria que sair de função e ir para a sala de aula, porque o objetivo era justamente suprir a carência dos professores de sala de aula, tá? Porque todo ano, quem é gestor sabe disso, invariavelmente o diretor começa em sala de aula dando aula, às vezes atravessa o ano dando aula e cobrindo escola, direção de escola, coordenação pedagógica, é uma coisa, tá? Então, o objetivo da gente, no GT, era até a gente tentar resolver o máximo possível essa questão da falta de professor na rede. Isso é uma questão milenar. E a dupla regência que era para ser, foi até dito isso no GT, né, Cláudia, que era para ser uma coisa emergencial, ela virou uma coisa corriqueira. Você faz dupla todo ano, então as pessoas têm gente que faz dupla 10, 12 anos, e o dia que você aposentar, você vai só com o seu salário de professor regente, você não vai com a dupla. Então a migração seria até uma forma, de repente,
de suprir isso aí, tá? Então, Claudinha, eu vou passar para você, que aí você, né, completa mais informações, e qualquer coisa eu estou aqui à disposição para tirar dúvida, tá bom? Ok. Obrigado, Aparecida. Cláudia. Gente, boa noite. Meu nome é Cláudia, eu fui conselheira, conselho de professores, pela CRE, que nem a Aparecida e o Felipe já falaram. Essa questão histórica da migração, ela gerou alguns GTs anteriores a esse GT que a gente teve de 2018. Teve o fórum de 2017, mas mesmo antes desse fórum, aconteceram outros GTs e vivia acontecendo reuniões, tá? Quase toda reunião do Conselho de Professores, a gente tocava nesse assunto. Porque, de certa forma, a gente compreendia que essa questão da DR permanente, a DR não é para ser uma coisa permanente. Ela é para ser aquele tapa-buraco quando o professor precisa de uma licença ou alguma coisa assim. Só que, por falta de professor na rede, ela passou a ser alguma coisa permanente. E isso não é alguma coisa que seja favorável. Então, a gente, a partir de 2008, o Conselho Nacional de Educação também aprovou a questão do 1/3. Então, depois de um tempo, a questão da migração também vem para cumprir esse papel, para você ter o professor com as 40 horas, né, essa ampliação, porque durante muito tempo a gente não teve concurso para 40 horas, porque aquele concurso de 1992, que o pessoal não pôde tomar posse, né, de 40 horas, só a primeira leva de chamados é que tomou a posse de 40 horas, a partir das convocações, acho que de fevereiro de 1993, elas já não são mais 40 horas, o professor optava, né? E foram suspensos todos os concursos 40 horas. A partir de então, passou a ter concurso só 16 e 22,5. Só que isso não era o suficiente para suprir a carência de professores da rede. E tem professor que, assim, inicia a carreira e se aposenta fazendo DR. Isso não é bom nem para o professor e nem para a rede. Porque esses anos elas ficam desesperados, que fica turma sem professor, e o professor que faz DR também fica, nossa, o que eu faço da minha vida agora? Tem que procurar uma nova DR. A migração, ela seria um processo que salvaria, entre aspas, a ideia tanto de você dar uma estabilidade para a rede, quanto de você dar uma estabilidade para o profissional. Fui chamada para ser parte desse GT, porque no fórum eu já fazia parte, e assim, como a Aparecida falou, eu sempre anoto todos os detalhes, então eu tinha um histórico comigo muito grande, de várias reuniões que a gente tinha tido, até reuniões informais mesmo, com vários grupos em paralelo, porque todo mundo aqui sabe que existem milhões de grupos de professores que discutem a questão da imigração até hoje, porque é uma frustração muito grande de todos aqueles que se inscreveram em 2013 e até hoje não conseguiram ampliação da carga horária por N motivos, alguns deles lá no início, inclusive políticos, né? E essa questão do GT existiu justamente para, bom, cara, é necessário, a rede precisa. Como é que a gente vai fazer isso? Então, como a Aparecida falou, você tem a Casa Civil,
Você tem a SME presente e você tem o pessoal técnico, tanto do financeiro, a Subis, que foi consultada várias vezes, você tem a Procuradoria-Geral do município, doutora Cris, presente em todas as reuniões, você tem a Pré-Rio, porque você tem que saber não só o impacto financeiro no momento, mas o que isso vai acarretar de impacto financeiro no futuro, porque as primeiras migrações que não estavam adequadamente alinhavadas, teve gente que migrou e logo em seguida entrou com pedido de aposentadoria. Se todo mundo que tem interesse de migrar, né, de fazer essa ampliação de carga horária, migrar de uma vez, você quebra não só a prefeitura, mas você quebra o Pré-Rio, e aí todo mundo vai ficar sem aposentadoria, porque é muito bom a gente querer, mas tem que saber como. Como é que a gente consegue equacionar isso? O então, a gente fez um estudo... Só fazendo uma contribuição, o CODESP também, que é o órgão que controla a despesa de pessoal. Sim, CODESP. A gente, inclusive, teve depois a presença, inclusive, de vereador. Por quê? Porque a gente precisa que isso seja uma emenda à lei. E a lei, quem tem que votar é o legislativo. A Câmara tem que estar em consonância com tudo isso. Então, são vários braços que estavam ali, e a gente, cara, Michele, que conduziu, né, que presidia essas reuniões, nossa, as reuniões às vezes eram para ser 2 horas, a gente estendia, teve muita reunião de 4 horas e tal, e a gente saía exausto, porque a gente via até vírgula, cada número. A gente fez um levantamento de planilha de todos os servidores, né, de todos os professores, qualquer um que tinha matrícula como professor no município. A gente fez um levantamento de qual o impacto anual e mensal das licenças que eram pedidas, que tipo de licença era pedida, quantos profissionais você tinha de carência por cada área, em cada CRE. Então, foram vários mapas. Eu lembro que uma das vezes que a gente foi pedido o mapeamento, os computadores tiveram que ficar ligados a noite inteira na prefeitura. Então, a CODESP e a Subis, que elas tiveram que ficar fazendo esse levantamento. A Pré-Rio, a gente chegou a uma conclusão mais ou menos assim: por favor, faça o levantamento de acordo com isso. A gente fez vários mapeamentos do tipo, montou cenários diferentes. Tá, se a gente conseguir isso daqui, o que a gente vai ter de resultado? Isso. Foram muitos cenários. Então, assim, eu não sei como está hoje o andamento dos processos, só que foi julho a primeira reunião. Foi julho de 2018. A última reunião foi em janeiro de 2019. Ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. 6 meses de trabalho, tá? Para a gente apresentar uma minuta com todo... Cláudia, me desculpa. A última reunião foi quando? A última reunião foi quando? Foi no início de janeiro de 2019. Porque a gente tinha terminado mais ou menos entre novembro e dezembro. Dezembro a gente ainda tinha tido reunião, mas a gente não tinha fechado o texto final de apresentação para a secretária. Então, o texto final para a apresentação para a secretária tinha ficado a reunião no início de janeiro de 2019. Tá? E a gente estava cobrando uma celeridade para a gente conseguir fazer isso, porque a ideia era conseguir apresentar um plano que pudesse ser encaminhado e votado
na Assembleia Legislativa para que qualquer processo de migração... na Câmara Municipal. Porque qualquer processo, né, que viesse a acontecer de migração deveria acontecer no início do ano, justamente para que as turmas não abrissem sem professor, para a gente já poder sanar o problema dos diretores ficarem com essas vagas, com as turmas já tendo, né, adequado, e lá, nomezinho bonitinho do professor regente, e esses professores também já terem sua vida daquele ano já programada. Olha, não, a gente está iniciando o ano agora em fevereiro com tudo isso. Infelizmente, eu não sei por que tanta demora, né? Mas a ideia era justamente, a partir de 2019, todo início de ano, a gente abrir um processo de migração para que pudesse contemplar justamente essa carência, né, de professores regentes para as turmas que existem. A gente sabe que são 1.542 escolas, são 640 mil alunos. Fiquei sabendo que estão abrindo as matrículas para o pessoal de fora da rede, para que eles possam entrar. Com esse período de pandemia, esse número de 640 vai subir, com certeza, né? E a gente precisa de profissional. E precisa, todo dia, de mais profissional, porque a quantidade de pessoas pedindo aposentadoria ou afastamento é outro levantamento que a gente fez. Era uma constante. Fora que a gente também fez um levantamento de quantos anos tinha cada profissional. Você tem profissionais com 8 anos de carreira, profissionais com 15 anos. A gente fez todo esse levantamento. Isso, assim, demorou não só todas as reuniões que a gente teve, mas muito dever de casa. Muito dever de casa mesmo. Para, de repente, no meio do nada, a gente está desde 2019 sem uma resposta. Por quê? Se, assim, o trabalho foi tão minucioso, tão, assim, a gente catou alfinete. E aí, isso deu em quê? Por que que parou? Temos a lei de responsabilidade fiscal. Só que a lei de responsabilidade fiscal, ela não responde essa pergunta pelo simples fato de que você fazer uma mudança na lei, ela não te obriga a utilizar esse recurso de imediato. Você pode fazer a migração sempre que houver possibilidade fiscal para tal. Você não precisa, obrigatoriamente, migrar todo mundo. E é isso que estava da minuta. Então, e Cláudia, agora se me permite, só para a gente já começar a bater uma bola, quando a gente começa o edital, na verdade, a inscrição para 92, que a gente começa antes mesmo de iniciar o GT, é porque, assim, a migração, de fato, ela precisava desses critérios, né, que fossem estabelecidos em lei. E ao começar, mesmo estando dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal, a educação, né, sempre teve a chance de continuar fazendo convocação ou ampliando, né, o seu quadro, né? E aí, qual era a ideia? A ideia que você traz, é importante a gente colocar isso, né, porque, assim, era um planejamento que precisava estar atrelado ao planejamento de matrícula, ao processo de remoção dos professores, né? Quem troca de uma CRE vai para outra, qual é o vácuo que fica naquela CRE, e mais, né, para ver quantos professores vão precisar para ter um quadro que, ao invés de começar com DR, a gente começaria com professores migrados. E aí porque o que acontece, gente?
Quando a lei da migração ela diz o seguinte, ela diz a necessidade de serviço. Se eu estou precisando e estou na lei de responsabilidade fiscal, eu não posso pegar um professor que já estava fazendo DR e migrar ele, porque naquele momento ele não está representando mais aula para os alunos, porque você já está remunerado. Por isso que a gente buscou que esse processo fosse sempre no início do ano, porque no início do ano é a possibilidade que você vê todo mundo que quer ampliar a sua jornada e ele vai virar 40 horas, né? Então, esse era a premissa maior. Então, assim, não adianta a gente vir falar de migração se a gente não entende todos os entraves que estão por trás. Assim, eu estou vendo várias questões sendo colocadas, né, falando de questão política, mas assim, gente, o que a gente buscou fazer com o GT foi justamente transformar o processo transparente, que ele não fosse usado de forma política. Essa era a intenção. Ao criar regras, ao fazer com que os professores entendessem a posição que eles ocupavam, né, o tempo que mais ou menos ele poderia prever para ele chegar a migrar, isso é transparência, né? E aí o que ocorre? Né? Há muita dificuldade, né? Houve muita dificuldade em relação à migração. Houve. Por que houve? Porque, de fato, gente, a prefeitura passava por essa situação difícil, que todo mundo sabe. Ninguém estava escondendo dinheiro. Mas, começo de 2019, por isso que eu pedi a Cláudia para estabelecer qual foi a última data de reunião do GT, que ela colocou que foi em janeiro, quando tudo foi finalizado, né? Se eu não me engano, Michele pode até comentar aqui, né? Depois que terminou a última reunião, elaborou o final do relatório, relatório final, minuta do PL alinhado, se eu não me engano, veio para o gabinete, talvez fevereiro, março, eu sinceramente não tenho a data aqui, mas na própria tramitação, eu acho que é a data que abre o processo. Se a Michele puder comentar aqui, que aí eu consigo ver. Então, assim, porque o que a gente precisava ter era transparência, né? Então, assim, era que a migração não fosse usada. Mas antes de falar disso, eu preciso trazer uma questão que a Aparecida coloca inicialmente na sua fala, é que, assim, gente, em nenhum momento, tá? Em nenhum momento, desde as audiências públicas da Comissão de Educação, em todo o ano de 2015, que foram feitas as audiências públicas, em nenhum momento foi se falado em migração para a equipe gestora. Por quê? Porque o diretor ele precisa de outras modificações. Então, assim, sempre o termo que a gente foi usando, que era valorização da equipe gestora, no final das contas, é a mesma coisa, sim, que migrar, né, entre aspas, porque é fazer com que o diretor ganhe 40 horas como professor. Só que é um movimento diferente, por quê? Porque o diretor ele tem uma legislação que, ao assumir o cargo em comissão, ou a função gratificada, o adjunto ou o coordenador, ele é obrigado a fazer 40 horas. Então, assim, como que você justifica, com base na lei da migração, artigo 27 da lei 5623, como que você justifica a migração para o diretor se ali está dizendo que é necessidade de serviço e a equipe gestora é obrigada por lei a virar 40 horas ao assumir o cargo? Então, assim, o que precisava para a equipe gestora era uma valorização que não era migração, mas era todo um conjunto de processos, como era a minuta. Eu tenho aqui uma minuta de um projeto de lei que ele muda a exigência do diretor ao assumir o cargo em comissão e a função gratificada, o professor que assumisse função gratificada ou cargo em comissão, ele não seria mais obrigado a fazer 40 horas. E o cargo de diretor ou a função de adjunto ia requerer dele 40 horas. Então, cria-se uma gratificação de encargo, e seja lá qual era o nome que foram mudando, para que ele ganhe como 40 horas somado ao cargo de diretor, e aí sim ele ganhe mais do que o professor que está na unidade. E aí a Aparecida coloca essa briga aí que aconteceu no fórum da SME, nessa discussão, essa discussão em relação a incorpora ou não incorpora, mas a nossa proposta,
que está desde a carta compromisso, que vocês podem colocar aí no Google, carta compromisso Messina. Vocês vão ver uma carta que tem 22 itens e o da valorização da equipe gestora é o item 21, ó. Tá aqui, ó, valorização da equipe gestora. Essa valorização era, sim, o estudo que nós fizemos e levamos para a SME lá em 2017, era para incorporar, senão não faria sentido, né? Mas era para incorporar a longo prazo, para fazer com que o diretor ele tivesse um motivo para ficar na direção. Porque o que a gente não queria? A gente não queria que o diretor migrasse e depois desistisse e voltasse para a sala, ou que ele fosse valorizado, e nem que o professor, né, ou que qualquer outra pessoa fosse lá, se inscrevesse e depois desistisse. Né? Então, assim, a gente queria o quê? Tanto que em todos os momentos, ambas situações foram caminhando em paralelo. Nunca se falou só de migração, não dá certo, vamos falar de valorização. Não, sempre ocorreram em paralelo. Então, assim, hoje, quando se fala de migração de diretor, é um contrassenso em relação à fala que a Aparecida traz no GT. Diretor não pode migrar, diretor tem um outro caminho para sua valorização. Não adianta, gente. Assim, quem está dizendo que diretor é migração não sabe o que está escrito na lei, tá? E isso corre o risco de ser questionado no Tribunal de Contas, de perguntar, mas espera aí, ele tem uma lei aqui que já é 40 horas. Como que você está me dizendo que você está atendendo a necessidade de serviço se ele está em cargo em comissão ou função e ele já faz 40 horas? Ou seja, há a necessidade de uma modificação nas regras e na legislação para assumir o cargo em comissão. Ponto. Né? Então, assim, e aí vão falar, é promessa. Gente, olha só, me desculpa, eu entendo perfeitamente a frustração e a posição de vocês, mas várias coisas nós conseguimos. O diretor, e está aqui a Aparecida, que foi diretor com 2 matrículas, que nunca saiu da escola e era amparado, foi proibido de aposentar de acordo com o que a Constituição determinava. E nós conseguimos construir uma proposta de que quem foi amparado pela 784 conseguiu aposentar. Agora, há um outro caminho, tem um outro problema da 398, que era uma outra resolução, que a gente precisa corrigir. A questão é direito, gente, de ambos. Diretor e equipe gestora merece a valorização. É pleito, eu posso atestar. Eu comecei esse processo porque eu, quando participei, a Aparecida vai lembrar, outros diretores vão lembrar, eu era diretor. Eu levei esse pleito em 2014 como diretor. Então, assim, é justo. Agora, é justo que o professor também tenha a possibilidade de migrar, porque ele não pode ser usado somente como mão de obra barata. E aí, aonde eu quero chegar para responder a Cláudia? Aí a Cláudia me perguntou, a Cláudia falou, não sei o que aconteceu. E aí eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Né? A gente sabe que a gente iniciou um ano de 2019 com a melhor das projeções, tá? Então, assim, pelo menos enquanto nós estivemos na Casa Civil, não faltou vontade política da gente. Sabe por que não faltou? Porque várias coisas, aos poucos, nós fomos construindo. Nós fomos corrigindo a escolaridade de servidores de ensino fundamental. Nós conseguimos, depois de recuperar 2018, dar um reajuste, o primeiro reajuste do governo Crivella, de 8,34 ou 37. Então, o cenário naquele momento era um cenário de melhorias que a gente esperava continuar. Então, ao terminar o GT, a gente alinhou todo o processo, só que a gente está esquecendo que a gente viveu um momento turbulento. Né? Mês de março foi quando começaram a chegar as movimentações de pedidos de impeachment, né? Até que culminou a abertura do processo de impeachment. Eu, Felipe, fui chefe de gabinete da Casa Civil, e quando o Messina foi para a Câmara para participar lá da votação do impeachment, eu fiquei na Casa Civil respondendo. E eu posso falar para vocês, gente, levei por diversas vezes a minuta do PL de migração para despachar com o prefeito, porque eu era responsável desde que o Messina estava na Casa Civil a levar todos os decretos para o prefeito. E o PL da migração, vocês vão me perguntar, tem custo? Não tem custo nenhum,
Porque o PL ele não migra ninguém. O PL ele corrige a injustiça que a SME em 2014 e 2015 fez, que foi excluir quem era aposentável, que foi excluir quem fez greve, quem tirou licença. Então, assim, se a gente hoje, né, migrar do jeito que está, infelizmente, mais da metade dos 12 mil professores inscritos vão ser excluídos. Porque hoje é aquilo que a Aparecida ou a Cláudia falou, eu não lembro. Mas se um professor admitido antes de 2004, ele migra hoje, sem essa regra que o GT criou, ele leva o último salário para a aposentadoria sem ter contribuído, gente. Eu sou um professor da rede de 13 anos, tem vários professores de 10 anos, 15 anos, 8 anos, que estão esperando migrar. Só que a gente quer migrar e quer ter o salário também. Então é importante a gente colocar que esse PL é fundamental para retomar a migração. Porque sem esse PL, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer a migração. Sem esse PL, ou vai acontecer escolhendo quem quer migrar. Porque a verdade é essa. E aí, respondendo, Cláudia, por que esse PL não está? Não foi para a Câmara? Porque se a gente for fazer uma linha do tempo, de tudo que aconteceu, eu fiquei na prefeitura, né, responsável pela Casa Civil até o dia 1º de julho. Então, assim, naquele momento que eu estava na Casa Civil, tudo era focado no impeachment. Então, eu não consegui despachar. No dia 1º de julho, vocês podem anotar aí, gente. Anota aí o processo de migração 01/000-585/2019. Esse é o processo do GT de migração. O processo barra com prefixo 01, ele é da Casa Civil, ou seja, quem fez esse PL, quem criou esse processo foi a Casa Civil, a partir da contribuição do GT. Quando eu saio da Casa Civil, dia 2 de julho, e que não passo mais responder, eu, juntamente com a Michelle, acho que foi até a Michelle que assinou, isso mesmo, Kátia, esse é o número do processo. E ainda indico mais, gente, acho que todo professor com dúvida poderia ir na prefeitura e requerer o inteiro teor desse processo, para poder entender o que aconteceu com ele depois que o GT acabou e que a gente encaminhou ele. Então, assim, o que a gente fez? Pegamos o GT e, como eu não teria mais autonomia na Casa Civil, na verdade eu nem tive muita, mas assim, a gente optou por encaminhar esse projeto, o processo para a SME, tá? E aí vocês vão lembrar, em outubro de 2019, foi gravado um vídeo pelo prefeito e pelo conselho diretor dizendo que ele ia migrar as equipes gestoras. Não é isso, Aparecida? Né? Se eu não me engano, foi isso. Foi gravado um vídeo pelo prefeito, ano passado. Teve um vídeo, sim, mas eu não estava mais no conselho. Mas assim, e lá ele disse que ia migrar. Então, vamos fazer uma reflexão. Eu não estava mais na Casa Civil. Messina já não estava mais na Casa Civil, que saiu antes. Se em outubro de 2019 já havia a intenção de migrar diretor, por que o PL não foi encaminhado para a Câmara em 2019, em outubro de 2019? É uma pergunta, né? Porque assim, Edilene, vídeo fake news, eu vou concordar com você. Sabe por que eu vou concordar? A Edilene disse aqui que é um vídeo fake news. Porque eu tive vários colegas professores que me perguntaram assim, Felipe, se eu for para a direção, você acha que eu vou migrar? Eu falei exatamente isso. Olha, eu acho que toda tentativa, né, ela é válida. Quem sou eu para frustrar a tentativa de alguém? Mas o Felipe, que esteve na Casa Civil, vai te dizer, não tem dinheiro para migrar diretor. Não tem. Não tem. Teria dinheiro para, aos poucos, começar o processo de migração e até o processo de valorização. Agora, gravar... Oi. Pode. Só um pouquinho? Quanto a essa questão da migração de você falou que não tem dinheiro, a questão básica, que a gente até discutiu muito lá no GT, foi a seguinte, é o que a Cláudia falou, a pessoa entra agora, tá? Eu, na época do GT, eu já tinha até tempo na matrícula para me aposentar, e na outra eu caí na questão da resolução 398, que eu peguei todas as resoluções, né?
por isso que eu fui a 33 anos de serviço. Para eu me aposentar, eu teria que ficar um tempo mínimo, porque se eu migrasse e no dia seguinte eu saísse, depois me aposentasse, dali uns 6 meses o Previ ia quebrar e eu também ia ficar sem pagamento como todos os aposentados. E aposentado não pode fazer greve, não pode fazer nada, aposentado sempre está prejudicado. A realidade é essa, tá, gente? Então, o que acontece? No GT, a Cláudia falou bem, a gente fez todas as regras, fez com estudos, para justamente quem fosse aposentável pudesse migrar. Não ficasse igual 2014, que era só quem tivesse menos de 20 anos. Não, você poderia, só que tem um porém. Faltam 3 anos para você... No GT, a gente combinou assim, faltam 3 anos para você aposentar. Se você quisesse migrar, o diretor poderia sair da função. Qualquer professor fosse o caso, tá? O cara migrou, ele teria que esperar no mínimo 5 anos, trabalhando as 40 horas, para então, já que ele era aposentável, ele poder se aposentar e levar, tranquilo. Teria uma tabela depois de proporcionalidade, né, Claudinha? No relatório final do GT, que rolou nas mídias, tudo, depois eu posso até, acho que eu já tinha colocado no meu Face, eu posso até recolocar de novo também, o que acontece? Ali tinha todo o percentual como seguiria, seriam 10 anos no mínimo. Então, quando a gente fez o relatório final do GT, é até legal quem puder pedir a cópia, inteiro teor do processo, que o número eu coloquei nos comentários, né? Também do processo de valorização eu coloquei, para poder ver exatamente como é que ficou essa minuta final do GT. Porque realmente o pessoal estava falando que houve essa promessa para migrar. Só que a minha preocupação, Felipe, é a seguinte: nós no GT fizemos um trabalho com tudo especificado no relatório final, para qualquer um chegar ali, tem publicidade nas informações. Você lê aquele relatório, você vê o que foi feito, se o PL fizesse como estava, todo mundo já tinha noção e ia ter ciência. Então, se realmente a CME está planejando mudanças, inserir os diretores que eles acham que têm condições ou como vão fazer, eu acho que seria necessário haver uma publicidade. Como que vai ser feito? Quais são as regras? O cara vai poder entrar agora e se aposentar amanhã? Ou o cara vai entrar agora e vai ficar daqui a 10 anos? Porque a proposta inicial da SME, a Cláudia deve lembrar disso, quando a gente começou o GT, era no mínimo 10 anos, o cara teria que ficar 10 anos para poder. Se saísse antes, perdia a migração. Aí, né, Cláudia, a gente até falou que não seria justo, quem estava perto da aposentadoria, então a gente teve essa luta lá, não foi? A gente fez, deixa eu falar, a gente fez uma tabela, tá? Se ele ficasse 10 anos, era 100%. Se ele ficasse 9, era 90, 8, 80, 70, 60. Ele tinha que ficar no mínimo 5 anos para levar no mínimo 50%. Eu estou vendo uma observação aqui da Kátia Machado, dizendo, mas não é justo o cara que já está há 20 anos trabalhando com 40 horas. Olha só, tanto a direção quanto o professor, é o que eu falei, tem gente que passou a vida inteira trabalhando 40 horas e só tem 16. E se aposentou com 16, isso não é só agora. Isso é histórico. Só contribuir aqui para responder a Kátia, que eu botei assim, porque assim, Kátia, assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas eu acho que assim, é importante estabelecer que o diretor, ele contribuiu pelo cargo em comissão. Então, assim, ele contribuiu e teve, até pelo menos ano passado, o direito a incorporar isso. Agora, não tem como você pagar 40 horas e não ter o mínimo de contribuição, gente. Sabe por quê? Porque, assim, eu sei que é chato ouvir isso, mas isso vai favorecer quem tem 4 anos para aposentar, quem tem 5 anos, mas isso prejudica a mim que tenho 25 anos para trabalhar, a outra que entrou agora na rede, e aí, gente, não dava para ser irresponsável e não pensar no nosso fundo. Então, assim, por isso que é colocar... Felipe, não é só o pessoal que entrou há pouco tempo que vai ser prejudicado, não. O pessoal de há mais tempo também vai ser prejudicado. Como eu falei, a gente fez muita planilha e muito estudo de caso. Nesse estudo de caso, não ia demorar 10 anos para o Previ-Rio quebrar, não. O Previ-Rio, se a gente migrasse todo mundo de uma vez, eu não me lembro ao certo, mas em 2, 3 anos, o Previ-Rio quebrava, entendeu? O Previ-Rio quebra se a gente migrar as pessoas sem nenhum tipo de parâmetro. Então, isso não vai prejudicar quem está entrando agora, não. Isso vai prejudicar até mesmo quem só tem 2, 3 anos para aposentar.
Botei uma pergunta aqui que eu acho que o Anderson, o GT foi criado pela Casa Civil. O processo é prefixo 01, né? Foi criado, inclusive eu recebi aqui informação que o processo foi aberto dia 27 de fevereiro, ou seja, já no final do mês. Então, assim, quem assumiu o protagonismo disso foi a Casa Civil, porque quem levou todas essas demandas para a prefeitura e para a gestão e o governo Crivella foi o vereador Paulo Messina, né? Então, assim, quem levou para discutir lá com o ex-secretário César Benjamin foi a equipe do vereador Paulo Messina. Por isso que o protagonismo foi da Casa Civil, porque nós tínhamos todos os dados e as informações para dar prosseguimento a esse tipo. E até porque precisava ser um GT intersetorial, porque não era só a SME determinando, precisava da Procuradoria, precisava da própria CODESP, que era vinculada à Casa Civil, em algum momento à Fazenda. Então, assim, o papel da Casa Civil era articular as demais secretarias e demais órgãos. Então, por isso que, de fato, o protagonismo de quem criou o GT foi da Casa Civil. Desculpa, Cláudia, de te interromper. Não, tranquilo. E assim, complementando essa informação da necessidade de ser da Casa Civil. Eu lembro que a Daniele, representando a SME, ela própria, né, ela não poderia sozinha fazer todo esse papel articulador. Porque, como foi dito pela gente, tem Procuradoria do município, tem CODESP, tem Previ-Rio, são setores sobre os quais a SME não pode ter ingerência simplesmente. Ela precisa da articulação da Casa Civil. Tudo bem que, assim, o protagonismo em termos de levantamento de pessoal, de carência de pessoal para educação, é da SME. Com certeza. Mas a costura, ela precisa vir da Casa Civil, porque existem outros órgãos envolvidos. Até porque, Cláudia, é importante, porque assim, uma das premissas do GT e de a gente repensar a migração era a transparência. Então, assim, a SME, em 2014 e 2015, ela sempre impediu diversos professores de migrar e, por muitas vezes, esses professores não tinham nem o direito de saber por que ele não migrou. O processo ficava lá parado na sala do RH, até não sei quando, e ele não sabendo a informação. Por quê? Porque a SME tomava a decisão, olha, eu não vou migrar porque ele é aposentável, mas ela não tinha fundamentação para dizer, olha, você não vai migrar porque, segundo o Previ-Rio, segundo o CODESP, segundo a Procuradoria, por quê? Porque era uma decisão daquela gestão. Então, o que a gente fez? Levou o problema para todo mundo. Né? Todo mundo que podia tratar do problema esteve no GT. Então, assim, esse era o início de tudo. Então, assim, e aí, voltando à questão da data, 27 de fevereiro terminamos o processo. Né? Então, foi encaminhado em julho. Eu tentei, né, a assinatura, não é algo com custo. Né? Então, assim, sendo muito honesto, colegas diretores, colegas coordenadores pedagógicos e adjuntos, quem pensa que esse PL vai chegar e vai migrar diretor, ainda assim está enganado. Porque, assim, o PL, ele não pode migrar ninguém automaticamente. Ele só cria critérios para a migração. E aí a migração ocorreria após, com editais específicos que seriam publicados pela SME. Não é isso, Cláudia? Não é isso, Aparecida? Sim, que nem existem os processos de remoção. O PL, ele só autoriza que a SME possa abrir os processos. Então, tá? Esses processos específicos surgiriam de acordo com a necessidade, a carência dos profissionais. Ó, tem mais uma pergunta aqui, gente. Eu vou começar a mexer depois. Fala, Aparecida. Só completando o que a Cláudia falou, essa questão dos editais também, que eu vi lá no início dos comentários, o pessoal falou, começar pela escola de turno único, né? Mas aí foi que coloquei, nem toda escola de turno único, ela tem falta de professor. E tem muita escola de turno único que tem professor 16 horas. Você não pode migrar um professor, olhar para o outro e falar, você vai sair
porque o outro virou 40 horas. Isso também não pode ser feito, a gente também tem que respeitar as pessoas. Então, o que foi dito a gente sabe que tem escolas em que aquela falta de professor ela é histórica, né? O ano começa, todo ano é dupla, sem professor, é compressão de horário, compressão de turma. Então, os editais seriam montados inicialmente assim, aquelas escolas que faltam. Então, por exemplo, se o João quisesse se candidatar, ele é da escola X e abriu o edital na escola Y, ele poderia se candidatar na escola Y sabendo que ele passaria a trabalhar com 40 horas se ele fosse, né? Na questão do edital, ele fosse selecionado, ele passaria a trabalhar na escola Y, ele não trabalharia mais na X. Entendeu? Então, todo esse estudo no GT foi feito, isso tudo está na minuta do relatório, né? Existe a publicidade que já rodou na rede, que eu falei, a gente coloca de novo o pessoal ver, e me preocupa realmente, que eu torno a reafirmar, é a publicidade que está sendo alterado. Eu participo num GT cansativo, eu moro na divisa de Campo Grande com Guaratiba, muitas vezes a gente ia 2 vezes por semana, né, Cláudia? Eu pegava trem cheio, ia, voltava tarde, quer dizer, era uma luta, é o que a Cláudia falou, trazia trabalho para casa, lia relatório, ainda tinha que dar conta da escola, do meu trabalho de filha, e a gente teve esse cuidado de fazer tudo certinho. Agora sofre alterações, e cadê a publicidade que está sendo alterado? Isso. É isso que continua me preocupando. Né? Eu coloquei sobre a prioridade, na minuta tem até uma especificação lá sobre educação especial. Não tem necessariamente o turno único, mas tem a educação especial, porque esse professor da educação especial, de uma maneira geral, ele trabalha 40 horas porque ele roda, ele vai atrás do aluno muitas vezes. Ele é um professor de campo, além de ser um professor que tem um lugar fixo dele. Então, a educação especial tem uma peculiaridade que, de repente, a gente apontou que deveria ser um dos primeiros, mas isso também não foi fechado. A gente fez os indicativos do que poderia acontecer, mas, como eu falei, o PL ele só é um indicativo permitindo que os processos sejam abertos. Sim. De acordo com o estudo de diferença. Eu estou com 2 perguntas aqui para responder. A primeira eu não selecionei, que ela já subiu aqui. As pessoas estão perguntando aonde está o processo. Então, a informação mais atualizada agora do Sicope é a seguinte: no dia 12 de agosto, ele saiu do gabinete da Casa Civil para a Subsecretaria de Gestão da SME. Tá? Então, assim, a informação do Sicope é essa. O PL do GT da migração, o processo do GT da migração, com a minuta do PL, foi para a Subsecretaria de Gestão da Educação. E aí uma outra pergunta aqui, porque essa é muito interessante, o que a Vivi Guimarães pergunta, porque ela pergunta se em algum momento esse PL seguiu para a Câmara dos Vereadores, se foi apreciado, ou se voltou, se nunca foi. Vou dizer para vocês que, desde fevereiro, a gente vem escutando da Câmara algumas informações sobre esse PL, inclusive que esse PL estava assinado na mão de determinados vereadores, que esse projeto já estava na Câmara. E aí o que eu tenho para dizer para vocês, esse projeto nunca saiu da Prefeitura assinado pelo prefeito. Esse projeto de lei nunca saiu da Prefeitura para a Câmara. Então, assim, qualquer fala nesse sentido é mentirosa. Me desculpe quem fala, mas essa informação não pode ser dita. Então, assim, quem acompanhou as últimas audiências públicas, os vereadores, inclusive, perguntaram para a Thalma sobre o PL da migração. Porque todo mundo recebe cobrança na Câmara de todos nós professores. Porque, assim, o desespero é tão grande que não importa quem seja o vereador. O professor está indo lá, batendo na porta, pelo amor de Deus, porque não vai adiante, porque... Bom, foi perguntado todas as vezes que a professora Thalma esteve em audiência pública. Quem acompanhou, escutou ela falando que, não, estamos esperando um momento adequado. Inclusive, alguns vereadores pediram, durante a audiência, então, professora, encaminha para a gente poder apreciar e votar.
Por isso que eu estou perguntando, por que que ainda não foi? Em que parte está? Você acabou de falar que no dia 12 de agosto agora houve uma movimentação dentro da Codesp. Não, saindo do gabinete da Casa Civil e indo de volta para a educação. E há de considerar o seguinte, quem encaminha, quem pega a minuta e leva para o prefeito assinar é a Casa Civil. Né? Então, assim, sim, pelo menos sempre houve esse procedimento. Coloquei aqui uma pergunta da Alê, ela diz o seguinte, por que quando há mudança de cargo para se aposentar, tem que ficar somente 5 anos no cargo atual? E os diretores têm que ficar 10 anos para incorporar. Alê, o que acontece? Deixa eu pensar se é justamente se eu entendi. Porque, assim, quando você muda de cargo, né, se você faz um outro concurso, se você lá, vamos imaginar que você está como agente educador e você já tem bastante tempo de rede, você faz um concurso para professor, né, se você entra num novo cargo, a lei te pede que você tenha um mínimo naquele cargo. Mas, no caso, esses 10 anos, é 10 anos não é para incorporar, até porque a incorporação já acabou. Mas todo o estudo do GT da migração, quanto à nossa ideia de valorização da equipe gestora, tinha como premissa que o professor deveria ficar o tempo que a Previdência entende como tempo adequado de contribuir para que ele possa levar. Porque, assim, tudo é questão previdenciária. Então, assim, não é uma escolha do legislador, não é uma escolha da SME, não é uma escolha do prefeito. A questão de respeito aos 10 anos é embasada em cálculos atuariais, que são cálculos previdenciários. Então, assim, não é a Cláudia, não é a Aparecida, não é um outro membro do GT que escolheu que tem que ficar 10 anos. É cálculos com base naquilo que vai equilibrar a Previdência. Entendeu? Então, você ficar menos que 10 anos e levar esse salário integral, isso não é saudável para o regime de Previdência. A gente chegou a fazer cálculos com 5, e com 8, e com 10 anos. Tá? Com 5 anos era completamente inviável, mas assim, muito inviável mesmo. Com 8 anos, existia uma previsão de projeção de quebra dentro de algum tempo, e 10 anos era o único que garantia uma certa estabilidade. E quem fez esses cálculos, que colocou, foi exatamente o Bruno Loureiro, do Prev Rio, que ele, numa reunião, quando a gente colocou isso, ele levou o trabalho de casa, fez os cálculos todos, baseado em tudo que o Prev Rio tinha. Quando ele voltou na outra reunião, ele passou exatamente isso para a gente, explicou direitinho a questão da quebra do Prev Rio, né, que se fosse imediato, tem no máximo 3 anos quebrava, se fosse, como foi colocado, de 5 anos, no máximo em 5, 6 anos o Prev Rio quebrava, ainda não ia ter dinheiro para pagar os aposentados, entendeu? Então, foi nessa situação que aí foi pensado, justamente os 10 anos para levar integral. E repito, quem já fosse aposentável teria que trabalhar no mínimo 5 anos para poder levar 50%, trabalhar 6 anos, 60%, em cima de 40 horas. Entendeu, gente? Então ainda tinha tudo isso. Todo esse estudo foi feito. Tá tudo a Aparecida acabou de responder a Cristina. A Aparecida acabou de responder aquela pergunta se não pode nem levar um percentual. Então, é isso que a Aparecida falou. Então, falando desse percentual que veio aí na pergunta, e que a Aparecida já começou a falar, a gente calculou justamente o percentual, porque quando a gente viu que só em 10 anos, a gente, cara, é muito tempo. Há muita gente que se inscreveu lá em 2013, olha só, já passaram 7 anos hoje. Né? Então, mais 10 anos, como assim mais 10 anos? Então, vamos tentar, ao menos, ver se existe uma possibilidade. Aí, o que a gente conseguiu de possibilidade é o percentual. A partir de 5 anos, você leva um percentual, justamente porque a gente conseguiu que a Prev Rio refizesse esses cálculos para ver se, levando percentual, a gente conseguiria manter ainda assim esse equilíbrio. A Cláudia acho que travou.
A Kátia fez uma pergunta aqui. A Cláudia está me ouvindo? Agora ela voltou. Então, assim, a Cláudia está falando sobre o cálculo, só foi feito no momento da migração do diretor e os outros que gozaram. Eu não entendi muito bem, não, Kátia, mas assim, o que acontece? Todos os cálculos, como a própria Aparecida e a Cláudia afirmaram aqui, os professores inscritos, os mais de 12 mil professores inscritos, foi feito todo o cálculo dentro do GT, né? A partir do tempo que cada um teria, já porque a migração você já vai para o nível, né, você vai para o vencimento de 40 horas do nível que você está, impacta no triênio, todo aquele cálculo foi feito. E dos diretores, da mesma forma. Eu tenho aqui uma planilha, o processo de migração do GT, eu não tenho ele aqui comigo, mas eu tenho aqui uma planilha ó, que diz exatamente quanto que custava a migração, a valorização dos gestores. E qual a diferença, gente? Vamos lá. Quantos professores na rede fazem dupla? São milhares de professores na rede que fazem dupla. Então, assim, a dupla do professor virar 40 horas, ela é um gasto, porque a gente vai ter um gasto do patronal, né, que a prefeitura ela tem que mandar para o fundo de previdência, né, porque, assim, o gasto não é só aquilo que você vê, não é só o seu salário. Então, você tem o seu salário de 6 mil, você paga 11% dos seus 6 mil, beleza. Mas a prefeitura ela paga 20% em cima do seu salário para o fundo de previdência. Então, ainda assim, há gasto ao migrar. Mas a direção é um custo mais alto. Por isso que deveria ser feito diferente. Vou dar em linhas gerais o cálculo anterior na realidade da última eleição de diretores. Para migrar, ampliar em 40 horas e pagar a diferença para os diretores, a gente está falando de, no primeiro ano, lá em 2018, 134 milhões. No segundo ano, seria 140 milhões, quase 141. E no último ano, que seria 2020, seria de quase 150 milhões. Então, assim, é muito dinheiro. Então, assim, o momento que a prefeitura viveu, né, que está vivendo, é um cenário, né, que, infelizmente, a partir de 2019, foi sendo levado para a destruição de tudo que foi sendo conquistado. Então, assim, ambos os projetos não saíram do papel, né, mas é importante a gente deixar claro aqui que se faltou vontade política, né, se faltou vontade política de alguém neste momento, foi do senhor prefeito. Né? O senhor prefeito havia se comprometido, né, com o mandato, na época do vereador Messina, com essas pautas. Então, assim, o fato de não estar mais lá, né, e o projeto está, eu vou dizer muito francamente para vocês, sabe o que um servidor que passou 1 ano e meio trabalhando na Casa Civil diz para vocês? É que isso é pura retaliação porque não querer encaminhar um projeto que nasceu de um mandato que não está mais de acordo com a postura atual do governo. Então, assim, estava tudo pronto, não tinha motivo para não enviar o projeto, não tinha motivo para deixar de fazer nada disso. Né? Se houvesse vontade política por parte do prefeito, esse projeto já estava pronto e a gente teria começado, pelo menos de 2020, com vários professores que hoje fazem dupla migrados. A verdade é essa. Mas, infelizmente, a prioridade do prefeito foi construir praça e campos de futebol. Infelizmente, foi essa. A prioridade do prefeito foi essa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Cláudia, Aparecida tem... Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Estou ouvindo, sim. Tá. Mas deu um... Já Camila fala aqui, ó, que até a classificação já estavam prontas. Foi, porque abriu até um novo período de inscrição, o pessoal já está perguntando isso nos comentários também, porque justamente o pessoal que estava perto da aposentadoria não prevê, quem estava em função gratificada, cargo comissionado, não pôde escrever, ou, como eu, né,
conseguiu se inscrever e foi banido depois na listagem final. Então, foi aberto. No período, foram 2 períodos, né, claro, foram abertos, o pessoal poder se inscrever e poder tentar encaixar o pessoal novamente, até por antiguidade. Agora, eu realmente não me recordo bem como é que ficou. Mas até a questão da classificação final já estava tudo ficando organizado. Deixa eu responder a Kátia, gente. Kátia. A questão da inscrição. Oi, pode falar. Deixa eu complementar a Aparecida. A questão da inscrição foi que, quando a gente começou a fazer o levantamento, que a gente começou a ver que muita gente não tinha se inscrito, e a gente trazia da base muita reclamação em relação a isso. Por que eu não pude me inscrever? Eu agora vou poder me inscrever. Não tem inscrição aberta. A gente resolveu abrir a inscrição até para poder fazer um mapeamento melhor, porque se a gente fizesse um mapeamento só com o banco que a gente tinha de 2013, a gente ia ficar sem saber quantos ficariam ainda esperando e qual o impacto desses outros. Então, a gente resolveu abrir para todo mundo, até porque a equipe gestora antes não tinha podido se inscrever. Então, a gente abriu para todo mundo, para que todo mundo pudesse se inscrever. A gente desacoplou essa inscrição do pessoal de 92. A gente também fez um levantamento quem era 92 e quem não era 92 nessa lista de imigração, porque existia duplicidade. E a gente chegou a uma pontuação, inclusive, levando em consideração tudo isso. Quem era diretor, quem não era diretor, quem era 22,5, quem era 16, quem era 30 daquele povo de 92, quem tinha migrado, quem não tinha migrado. Deixa eu interromper, só porque está vindo muitas perguntas. Assim, só respondendo a Kátia. Kátia, os diretores, em nenhum momento eu quis dizer que eles vão quebrar a prefeitura. A questão é financeira. Se o professor de DR ele já tem um custo, ele, para migrar, é um custo menor. Eu não estou dizendo que nem ele deve ser prioridade. Em todo momento, a gente está dizendo que a valorização tem que ser executada e a migração também. Então, a gente em nenhum momento defende um na frente do outro, mas que ambos os processos devam ocorrer. Agora, tem uma outra pergunta aqui que eu acho legal. E quem já está em dupla regência desde 2011, esse tempo vai contar? O que o GT falou, gente? O GT Não, porque tempo de dupla, gente, isso aí é por lei, dupla regência, chamada hora extra. Até empresa você faz. Você recebe pela hora extra que você trabalhou. Trabalhei em hora extra durante uns 2 ou 3 anos depois que eu entrei na primeira matrícula, e aí eu vi que não ia poder ficar nessa vida toda. Meti a cara, fiz outro concurso, peguei a segunda matrícula por causa disso. Porque eu queria uma coisa que no futuro eu pudesse me aposentar, e eu sabia que a dupla não poderia. Entendeu? Então, infelizmente... Mas uma coisa que colocou como prioridade, que eu acho fundamental as pessoas entenderem, porque assim, hoje a gente escuta as pessoas falando assim, nossa, eu já me inscrevi 5 vezes para a migração, já perdi a conta de quantas vezes eu me inscrevi. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, processo de inscrição para migração oficial, desde que a migração virou lei, o primeiro foi aberto em fevereiro de 2014, depois do plano de carreira. Então, assim... e uma das coisas que a gente já discutia na Casa Civil e que eu acho que foi debatido, aí vocês podem confirmar, é que aquelas pessoas da primeira inscrição da migração, elas deveriam ter uma pontuação maior, porque elas foram as primeiras que manifestaram o interesse. Houve isso, gente? No GT? Sim. O pessoal da primeira inscrição tem uma pontuação maior, mas isso não implica que a pessoa que esteja se inscrevendo depois não possa concorrer à vaga e ganhar a vaga, porque isso é só um dos critérios, tá? Além do que, assim, a questão da valorização do diretor e da questão da migração, eu defendo que sejam 2 coisas realmente separadas, porque, faz de conta, hoje, todo mundo é 40 horas. Tá, todo mundo é 40 horas. O cara virou diretor. Qual a diferença dele para um professor? Nenhuma. Se a gente não tiver as 2 coisas em separado, tá,
Depois que migrar todo mundo, depois que todo mundo for 40 horas, qual é a valorização desse diretor? Não existe. A gente tem que garantir as duas coisas. Que esse diretor tem uma valorização, sim, porque o trabalho dele, ele leva nas costas toda a comunidade escolar, mas você tem que ter a questão da carga horária. Uma coisa é carga horária, outra coisa é função. Então, você tem duas coisas completamente distintas. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender isso. Ah, pô, mas eu vou perder minhas 40 horas se eu for diretor. Não, cara, olha só. O diretor, ele pode ser 40 horas e ele deveria ter sua valorização enquanto gestor. São duas coisas que se complementam. Até porque é importante a gente pensar agora, porque provavelmente o processo sucessório, né, de diretores de escola, ele vai ser, né, atrasado aí por conta da pandemia. Então, a gente já ouviu dizer alguma coisa nesse sentido, que ele vai ser prorrogado para o ano que vem. E aí a gente está falando de um momento de que esses profissionais da educação, professores que quiserem hoje, que nunca pisaram na gestão, nunca foram adjuntos, nunca foram coordenadores ou diretores gerais, eles vão entrar nisso sem nem a oportunidade de incorporar o cargo em comissão, porque a lei acabou com a incorporação. Então, é mais do que urgente falar de valorização da equipe gestora, porque assim, no advento do que aconteceu no Estado, quem é professor do Estado ou foi diretor do Estado pode vir aqui falar, mas a informação que eu tenho é que quando o Estado acaba com o Instituto da Incorporação, o valor que o diretor passa a ganhar para ser diretor, ele aumenta. Porque assim, como que você vai ser responsável por uma escola? Tudo bem que tem escola com 200, mas tem escola com mais de 1.000, né? Como que o diretor vai ser ganhando o que ganha hoje e ainda ganhando menos do que um professor? Então, assim, gente, as duas questões são fundamentais. As duas questões podem ocorrer. Agora, o que não dá para, nesse momento, né, a gente deixar se levar com promessas de que esse projeto vai chegar na Câmara. Eu até entendo que o projeto pode ir sim para a Câmara. Por que eu entendo isso? Porque ele não tem custo. Então, assim, a lei determina, a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que é no artigo 20 ou 21, determina que o chefe do executivo não pode aumentar a despesa com o pessoal nos 180 dias que antecedem o final do seu governo. Então, assim, não pode em 2020 ter nenhum aumento de despesa para ninguém, nenhuma categoria. Então, assim, o projeto em si, ele não cria despesa, ele regulamenta o artigo 27, né, da lei, né, do plano de carreira. Então, assim, o projeto pode ir, não tem problema nenhum, eu acredito isso, já fiz algumas pesquisas, não vejo problema nenhum. Agora, o que não pode acontecer é ter promessa de que professor vai migrar em 2020. Gente, é mentira, ninguém poderá migrar em 2020. O diretor não vai poder ser valorizado a partir com efeito financeiro em 2021. O nome disso é crime eleitoral. Quem está prometendo que vai ganhar financeiramente em 2021, isso pode ser derrubado, né, se for. E outra coisa, precisamos saber se isso está escrito no projeto de lei. Porque na minuta do projeto de lei que nós temos, não tem nada escrito que as pessoas ficam automaticamente migrados às equipes gestoras com efeitos financeiros em 2021. Não existe. Isso não está, nunca esteve no projeto. Agora, se está no projeto atual, né, rogo a vocês, né, que peçam e ter o teor do processo, porque o processo é aberto, é um processo de um GT que teve a representatividade de todos os servidores, né? Conselho de professor, conselho diretor. Então, assim, abre um processo solicitando inteiro teor e veja o que está escrito lá, porque em 2020, infelizmente, o governo Marcelo Crivella não vai migrar ninguém e nem valorizar a equipe gestora. A verdade é essa. Felipe, só uma colocação aqui, quando responde da questão da dupla regência que a professora contou,
Aí até a Michelle colocou lá no coisa. Eu peguei pelo lado do Prev Rio, que ela perguntou que ela contribuía, assim, faz dupla há 11 anos, então eu peguei como se fosse a questão do Prev Rio, que a colega anterior tinha perguntado se ia quebrar o Prev Rio, né? Então eu achei que fosse por isso. Mas porque na questão do Prev Rio, não, realmente não, a dupla regência não contabiliza nada. Mas quando a gente fez o trabalho no GT, com a questão dos editais, pontuação, tudo isso, aí realmente os anos de dupla, eles contabilizam. Qual é a ideia? Que, assim, que a gente pensava, eu não sei o que foi fechado com vocês, mas assim, não tem o edital de remoção? Não conta tempo, não conta todas aquelas pontuações, cada escola tem uma pontuação? Abre um edital, edital para a primeira CRE. Então, tem tantas vagas para a primeira CRE. Aqueles diretores que estão no banco, eles vão para esse edital e dentro do que cada um tem de pontuação, vai ser feita uma listagem onde todo mundo vai saber quem é o primeiro e quem é o último. E qual a chance de cada um. A ideia era essa. Sim, e assim, sobre a DR, que já faz há 11 anos ser incorporada, DR não pode ser incorporada. Isso. DR é simplesmente hora extra de servidor público, no caso, não pode ser incorporada. É uma questão que eu levei várias vezes, perguntei de novo, porque, assim, independente de eu já ter falado, as pessoas, mas pergunta de novo. Eu ia, toda reunião, olha, mas e se fosse assim, assim, assado? Tem como? Existe algum mecanismo legal para a gente converter esse tempo de DR, mesmo que a gente pague por fora? A gente, assim, foram criadas milhões de hipóteses. Nenhuma delas é possível, porque legalmente você não pode pagar por fora pela DR que você fez para descontar a Previdência. Não foi descontada, não foi descontada. Se não foi descontada, a Previdência não recebeu. Se ela não recebeu, você não pode levar. É só isso. É uma questão legal. Pessoal, vamos lá. Assim, a gente já está chegando aqui há quase 1h30, batendo papo. A média de pessoas assistindo é 140 pessoas assistindo ao vivo. Então, assim, é bastante gente interessada no assunto. Então, eu acho que assim, o que a gente, até para já encaminhar, né, já são 7h30 da noite, o que a gente tem de concreto? Primeira coisa, o que a gente tem é a construção que o GT fez, porque isso ninguém tira, tá? O estudo, tudo que o GT fez está lá, é um processo e ninguém pode desaparecer com ele. E aí, todos aqueles que quiserem ter o relatório, ler o relatório, entender o que foi feito, pode me mandar mensagem. Acredito que a Cláudia Aparecida está aí pelo Face também, se dispõe a publicizar esses relatórios, porque é aquilo, elas fizeram lá representando vocês que estão aqui. Né? A Aparecida estava lá representando os diretores, a Cláudia estava lá representando os professores. Então, isso que a gente está fazendo aqui é simplesmente agir com transparência, né? Mostrar que neste momento não adianta não ter feito, não ter tido vontade política e agora dizer que vai fazer ao apagar das luzes. Então, assim, e aí tem uma pergunta aqui, que a Lene, que aí eu tenho os universitários que estão printando as perguntas e me mandando, porque é muita pergunta subindo. A Lene perguntou, qual é o próximo passo para a retomada da migração? Assim, gente, sinceramente, eu costumo lidar com a verdade, né? Então, assim, eu nunca... não faz o meu estilo mentir, tá? Então, assim, inclusive, quando eu tive o contato com alguns profissionais lá em abril, né, quando teve algumas reuniões dizendo que sairia alguns grupos de migração, né, algumas coisas nesse sentido, eu fui bem categórico e dizer, falei, olha, eu não acredito que saia, tá? Então, assim, não vai sair. Mas a gente está aqui, vamos aguardar. E aí, dito e feito, já estamos no mês de agosto, daqui a pouco agosto acaba e nada aconteceu. Mas, diante de todo o cenário de incertezas que a gente está vivendo, um cenário onde a gente tem a Lei 173 de 2020, que impede reajuste, impede triênio, impede nível, que é a Lei Complementar Federal,
eu acho que em relação à migração, é possível, sim, a gente começar 2021 com a migração acontecendo. Por quê? Porque quem é servidor da rede, né, quem é servidor sabe a carência que a rede sempre tem todo ano. E a utilização da dupla como mão de obra, né, que a gente sabe que é utilizada. Então, há caminhos para a migração? Há caminhos para a migração ocorrer. Principalmente se o projeto chegar e a gente conseguir que ele seja aprovado com as regras, né, que está lá. Por quê? Para ela começar, precisa das regras aprovadas. Se as regras forem aprovadas em 2020, nada impede do prefeito que chegar em janeiro, ele colocar em SME para fazer editais e migrar o povo para começar o ano letivo. Então, assim, não há problema nenhum disso acontecer. Há que ter vontade política de esse processo parar de andar de um lado para o outro, pegarem o que foi feito e que tem o respaldo de todos os órgãos que a prefeitura precisa que tenha, porque, assim, não adianta querer agora nenhum secretário, né, principalmente a Secretaria da Casa Civil, falar porque isso aqui não adianta. Quem estudou e fez a minuta do PL são profissionais capacitados técnicos que conhecem a realidade da prefeitura, tanto da Previdência como a realidade da Procuradoria de todos os processos que a prefeitura já passou. Então, assim, aquilo que está construído no projeto, no processo, é o viável, é o que pode ser feito. Então, o que a gente pode fazer? O que pode fazer é todo mundo ir lá pressionar. Não adianta pressionar a Câmara, porque o projeto não está na Câmara, gente. Que a Ana Lúcia colocou aqui. Como pressionar para o projeto andar na Câmara? Não está na Câmara, Ana Lúcia. Quem tem que ser pressionado e mandar o projeto de lei é o prefeito. O prefeito precisa enviar o projeto de lei da migração para a Câmara, né? Porque assim, todos os vereadores, com toda certeza, vão ser favoráveis, porque não é uma pauta que tenha custo, não vai onerar neste momento nada, e aí o próximo governo pode começar realizando o processo de migração. Então, assim, isso é o caminho que a gente tem agora. E a valorização das equipes gestoras, gente, infelizmente, é um aumento de salário, né? Porque a gente está dizendo o seguinte, é justo, mas pagar os 40 horas para o diretor que não ganha como 40 horas é aumentar a despesa com o pessoal. Então, assim, isso vai ter que ser visto, de que forma vai ser visto, né, o cálculo, né, a disponibilidade que a prefeitura tem para fazer isso. Né? Então, assim, eu só queria deixar esse recado, não caiam nessa de que os diretores vão ser migrados com efeitos financeiros em 21. Isso não vai acontecer. Tem alguém mais alguma pergunta? Cláudia quer falar alguma coisa? Só para a gente já encaminhar, gente, que a gente já está com 1h30 aqui. Menina? Não, na verdade, é a questão de... Foi feito 6 meses de trabalho minucioso, tudo que poderia ser indagado foi respondido durante o processo. Então, se tudo está pronto, continua a minha pergunta, por que não chega? Então, é só isso, tem que chegar. Tem que chegar na Câmara e ponto final. Agora, o que dentro da prefeitura está demorando ou está fazendo se prolongar até que chegue na Câmara, aí, sinceramente, eu não sei. Mas pelo discurso, até em todas as audiências públicas de vereadores da situação e da oposição, eu não vejo a possibilidade da gente não ter uma vitória, né, de aprovação. Não, né? Então, Cláudia, possibilidade zero. Possibilidade zero. Se isso é um ponto, porque, assim, para os vereadores é tranquilo, porque não vai onerar,
porque não chega. Só isso. Então assim, eu quero completar a sua fala, Cláudia, de dizer o seguinte: eu vi algumas mensagens aqui dizendo que o próprio vereador Messina quis usar politicamente. Assim, eu quero deixar claro para todo mundo que está aqui assistindo que assim, nós nunca tivemos gerência sobre as listas de imigração, tá? Nunca foi o gabinete do vereador que foi lá e decidiu ou teve gerência sobre quem migrava ou quem deixava de migrar. O que a gente sempre fez foi tentar articular e ser a voz, né, da categoria dos professores no diálogo com a Câmara. Com a Câmara não, com o Executivo. Tanto que hoje a gente está passando uma coisa que é parecida com o que a gente passou em 2015. Havia uma relação conturbada com a secretária anterior em 2015. A Aparecida era do conselho diretor, sabia como eram as coisas, e tudo que a gente colocava à mão era andado para trás. Porque o fato de ser uma pauta que a gente conduzia andava para trás. E eu, sinceramente, vejo a mesma coisa acontecendo esse ano. Porque é uma coisa que nasceu, que a gente foi lá. Assim, gente, a migração é para vocês, né? Então, assim, eu sou professor, eu estou inscrito no primeiro banco de 2014. Eu estava em escola quando eu queria migrar, eu fiz concurso de PF 40 horas. Então, assim, eu, como todos aqui, eu me inscrevi e depositei minhas esperanças, minhas expectativas num processo que nunca dependeu da gente. Então, assim, e aí, quando a gente podia fazer algo, nós criamos aquilo que a gente entendeu que não era para ser feito de qualquer modo. Está aí o registro da Cláudia da Aparecida. Foram mais de 6 meses construindo uma proposta e de estudo. Né? Nada pode ser feito à moda vamos embora. Então, assim, esse era o compromisso do nosso trabalho. Então, eu respeito de verdade quem não concorda com o trabalho do Messina, quem não concorda, que acha que foi enganado, eu respeito, né? Mas sou obrigado a não concordar, porque nós construímos um trabalho, né? Se hoje a gente pode estar aqui falando da migração, foi porque isso tudo começou com uma emenda do Messina juntamente com outros profissionais da educação. Então, assim, só que essa não é mais uma pauta, na verdade, nunca foi uma pauta do Messina, é a pauta de vocês. E eu falei isso, e quando a Cláudia me traz essa fala, a gente falou sobre isso, né, Cláudia? Não interessa quem está falando, a gente quer que aconteça, porque hoje o importante é que a migração aconteça, não importa quem vai ser, que vai assinar o PL, que vai mandar. A intenção de todo mundo é que o PL seja aprovado, ponto. E que o prefeito que se sentar lá em 1º de janeiro, ele possa ter tudo já desenhado para que o secretário, né, a nova Secretaria de Educação, ela vai e coloque em prática. É isso, ponto. É o que a gente precisa. E aí, para fechar, o que eu tenho falado com todas as categorias que eu converso, que a gente alinha. Gente, pautas que são de prefeito tem que ser levado a todo mundo. Então, assim, não fique nessa, porque eu vou acreditar agora, porque, assim, a gente já viu quem quis fazer. A gente já viu quem não quis fazer. A Aparecida colocou aqui um engano que foi em 2016. Sentar o conselho diretor e dizer, olha, vou mandar o PL para a Câmara. A gente já viu esse filme. A gente está vendo tudo acontecer, usando politicamente uma questão que nós sempre abordamos de questão técnica. Né? Eu ouso a questionar qualquer pessoa aqui que acompanha o nosso trabalho e que tenha recebido algum dia alguma ligação e cobrando alguma coisa que a gente tenha feito. A gente faz porque a gente acredita. Eu só faço e só estou aqui porque eu acredito. Porque eu sou professor da rede. Passa 25 anos, político todo, tudo vai passar e eu vou continuar aqui. Porque olha quantas reformas da Previdência eu devo ainda pegar com 25 anos de magistério ainda pela frente. Então, assim, quero agradecer muito a presença da Cláudia e da Aparecida. Eu acho que, assim, a gente conseguiu mostrar a realidade. Eu vi aqui alguns comentários, eu sei que, assim, é ruim para a gente, né, Aparecida e Cláudia, a gente talvez dar a notícia e falar, né, de um jeito que as pessoas não queriam ouvir. Elas queriam ouvir assim, olha, o projeto está lá. Eu gostaria muito de dar essa notícia.
olha, gente, o projeto está na Câmara e vai entrar na ordem do dia, os vereadores vão aprovar. Mas, infelizmente, quem assina, gente, é quem teve voto para prefeito. Quem poderia assinar o PL é o senhor prefeito, e ele não o fez. Então, neste momento, se há algum responsável por não chegar o PL da migração, se chama prefeito Marcelo Crivella. Ponto. É o que eu gostaria de fechar, né, e deixar aqui o meu agradecimento. Aparecida, se quiser falar mais alguma coisa. Cláudia, para encerrar. Eu escrevi até no comentário lá uma coisa que eu já coloquei antes. Durante muitos anos, né, equipe de direção e professores regentes, a sensação que a gente tinha é que estavam em lados opostos, né? E de uns anos para cá, a coisa foi mudando um pouco a configuração. E o que eu desejo é que realmente tanto os professores regentes como as equipes de direção se unam para cobrar os seus direitos realmente e que ocorram as valorizações, as migrações, que todos têm direito. Tá? Não se enganar por ninguém, não se deixem convencer de que um grupo é inimigo do outro. Jamais. Todos somos professores, todos somos educação. E se nós não nos unirmos, meus queridos, vão continuar enrolando sempre todo mundo, tá bom? Um beijo, obrigada pela participação. Agradecendo essa oportunidade de esclarecimento, porque, assim, tem muitos pontos que as pessoas confundem, principalmente o que é valorização de equipe gestora e o que é migração, o que é um parecer técnico, um levantamento técnico, e o que é simplesmente vontade ou desejo pessoal, porque, assim, por desejo pessoal, eu também estou na lista de migração, eu queria que não tivesse tabela nenhuma, eu queria que não tivesse os 10 anos, eu queria que amanhã eu tivesse migrada, né? Porque isso ia ser, como para todo mundo que está na lista, realmente um ganho, uma tranquilidade, mas, cara, a gente está aqui para dizer o que foi feito e o que é possível, tá? E uma coisa que eu queria deixar bem claro para todo mundo: não vai migrar 12 mil pessoas de uma vez. Então, isso não pode ser uma política de governo, isso é uma política educacional, tá? Essa história de migração de 40 horas, isso remonta a um pedido da Unesco lá atrás, 2010, para que justamente você tivesse os professores valorizados, junto de sua equipe, numa mesma escola, numa mesma comunidade. Isso é muito mais do que uma política de governo. Isso tem que ser uma política educacional e a gente tem que pensar que, mesmo que amanhã chegue esse PL na Câmara, ele seja votado, seja aprovado, e que a gente consiga começar as migrações em 2021, a gente não vai conseguir, em 2021 e 2022, esgotar todo esse banco de migração. Então, para que todos tenham consciência de que isso é um processo e não é uma política de governo. Com Tem certeza. que ser uma política educacional. Gente, Cláudia, eu acho que a sua fala, para encerrar, foi brilhante, porque, assim, eu acho que começa com a Aparecida falando que, primeiro de tudo, a gente não tem que brigar com ninguém, né? Então, assim, professor não tem que brigar com o diretor, da mesma forma que a gente sempre colocou isso quando aprovados de concurso vinham dizer que a migração ia tirar o direito deles. A gente sempre falou, com todas as letras, a migração não inviabiliza convocação. Convocação não inviabiliza a migração. Por quê? Porque quem é da rede sabe a carência da rede. Quem é da rede sabe quantas crianças ainda precisam entrar na escola, quanta ampliação a gente precisa. Então, assim, acho que assim, não temos que brigar entre nós e colocar o pé no chão. Isso que a Cláudia falou é perfeito, gente. São mais de 12 mil inscritos. E dentro desses 12 mil, tem os diretores, tem as pessoas, porque foi dado direito a eles de migrar. Tem gente de CRE, tem gente da SME. Então, assim, que estão dispostos, se inscreveram, que pode voltar para a sala. Então, assim,
Então, é uma construção. Então, assim, começar, dar o pontapé inicial. O que a gente precisa hoje é que o prefeito dê o pontapé inicial, que é fazer o projeto chegar na Câmara, e aí a Câmara se encarrega de aprovar com louvor e com unanimidade, porque com certeza é o que vai acontecer. Porque não há nenhum vereador que vai se opor a um projeto que foi construído e que tem tudo feito da forma mais perfeita para valorizar uma categoria aí que está há tanto tempo precisando, né, dessa valorização, incluindo os gestores também, gente. Assim, deixando claro, se o gestor estiver disposto a migrar, né, isso aí a gente estava, e voltar para a turma, ele pode entrar na migração, não tem nenhum problema. Né? O problema é a lei, o que diz o artigo 27. Mas o vídeo vai ficar guardado aí no Face, depois eu vou colocar no YouTube, me mantenho à disposição, né? Acredito, como eu disse, Aparecida e Cláudia também, e agradeço demais, gente, a participação de vocês, e contem comigo para o que a gente puder fazer aí para lutar, né, em relação à migração e à valorização de equipes gestoras, porque assim, quero só deixar uma frase no final, gente, que assim, hoje eu estou aqui na Câmara, né? Quer dizer, nem estou mais na Câmara porque eu estou licenciado, né, por conta da desincompatibilização, por causa da questão que eu estou pré-candidato. Mas eu queria deixar uma coisa clara aí que eu fico vendo em alguns grupos, algumas postagens. Quem é da educação, né, quem entende de educação, quem estuda, quem busca, quem é professor, o fato de eu estar na Câmara há algum tempo não me tira a legitimidade de falar e de entender os anseios de quem está na escola. Porque eu conheço a realidade da escola, né? E eu luto para que essa realidade seja melhor, porque eu posso voltar a estar nela daqui a um tempo. Então, a minha luta pela educação é porque eu sou da educação. Então, eu posso estar aqui hoje, mas amanhã eu posso estar de volta numa escola e precisar que ela seja a melhor possível, né? E que ela trabalhe em busca da tão sonhada qualidade e equidade para todo mundo. Então, agradeço mais uma vez. Uma boa noite a todos, tá? Um abraço aí, bom final de dia para todo mundo.